Vocês acreditam que eu fui barrada na porta do casamento da minha própria neta? Isso mesmo que vocês ouviram. 68 anos de idade, vestida com o meu melhor vestido azul marinho, sapato novo que comprei especialmente para a ocasião, e 2 seguranças de terno preto me impediram de entrar na igreja. Eu estava ali, na entrada da igreja São José, aquela bonita do centro da cidade, sabe? A mesma onde eu me casei há 45 anos atrás. O dia estava lindo, um sábado de outubro. Céu azul sem uma nuvem sequer. Tinha gente chegando de todo lado, senhoras bem vestidas, homens de gravata, crianças correndo com suas roupinhas de festa. Todo mundo entrando, menos eu. Quando me aproximei da porta, um dos seguranças, um rapaz alto de óculos escuros, me parou. "A senhora tem convite?" Ele perguntou. Eu mostrei o convite dourado que tinha guardado com tanto carinho na bolsinha de festa. Ele olhou, conferiu o nome e então pegou aqui um pequeno papel do bolso. Leu meu nome e balançou a cabeça. "Desculpe, senhora, mas a senhora não pode entrar." Eu pensei que era engano. "Como assim, moço? Eu sou a avó da noiva. É o casamento da minha neta." Foi aí que ele falou as palavras que me cortaram como uma faca. "Senhora, eu tenho ordens específicas. Os familiares da noiva pediram para não deixar a senhora entrar. Sinto muito." Gente, eu juro que senti meu coração parar naquele momento. As pernas tremeram. A boca ficou seca. Olhei ao redor e vi outros convidados me observando, sussurrando entre si. Uma senhora que eu conhecia da vizinhança desviou o olhar quando nossos olhos se encontraram. "Isso deve ser um mal-entendido", eu insisti. "Posso falar com meu filho? Ele está aí dentro." O segurança fez um sinal para o colega e disse: "A senhora precisa se retirar, por favor. Não queremos causar uma situação desagradável." Qual desagradável? Eu que estava sendo humilhada na frente de meio mundo. Senti as lágrimas começarem a queimar os olhos, mas segurei. Não ia dar esse gostinho para ninguém. Foi quando vi meu filho Carlos saindo da igreja. Meu coração deu um pulo de esperança. "Carlos!" gritei acenando. Ele olhou na minha direção, hesitou por um segundo e então veio caminhando devagar até onde eu estava. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" "Como assim o que eu estou fazendo aqui? É o casamento da minha neta, da sua filha." Ele baixou a cabeça. Não conseguia me olhar nos olhos. "Mãe, por favor, não complica. É o desejo dela. A senhora só traz problemas. Não insiste." "Problemas? Eu trago problemas? Eu que criei aquela menina praticamente sozinha quando ele e a ex-mulher se separaram? Eu que passei noites em claro quando ela tinha febre? Eu que economizei cada centavo para pagar a faculdade dela? Carlos, eu não entendo. Que problemas? O que eu fiz?" "Mãe, por favor, vá embora. Não faz cena aqui." E ele simplesmente me deu as costas e voltou para dentro da igreja, me deixando ali plantada como uma estranha. Vocês não fazem ideia do que passou pela minha cabeça naquele momento.
Enquanto eu ficava ali parada, vendo as pessoas entrarem na igreja, comecei a lembrar de tudo que vivi com aquela menina. Tudo mesmo. Lembrei do dia que ela nasceu. Eu estava lá no hospital. Foi a primeira pessoa que segurou ela depois da mãe. Pequeninha, cabelinho pretinho, os olhinhos fechadinhos. A enfermeira até brincou. Essa aí vai dar trabalho, viu, vó? Como ela estava certa. Quando a Mariana tinha 2 anos, Carlos e a Sílvia se separaram. Nossa, que confusão foi aquela época. Os dois brigando, advogado pra lá, advogado pra cá. E no meio de tudo, aquela criança inocente. Foi quando eu falei, deixa a menina comigo uns tempos até vocês se acertarem. Uns tempos viraram 5 anos, gente. 5 anos que aquela criança morou na minha casa. Eu que levava na escola, eu que buscava, eu que ficava nas reuniões de pais. A professora até pensava que eu era a mãe dela. Lembro das noites que ela ficava doente. Febre alta, tosse, dor de ouvido. Eu ficava acordada a noite inteira, colocando pano molhado na testa, dando remedinho de colher em colher. Quantas vezes eu dormi sentada na cadeira do lado da caminha dela, só para ficar de olho. E as travessuras. Meu Deus, como aquela menina dava trabalho. Uma vez ela pegou meu batom e pintou a parede toda da sala. Eu cheguei em casa depois do trabalho e encontrei aquele estrago. Qualquer mãe ficaria brava, né? Mas eu olhei para aquele rostinho dela, toda orgulhosa da arte que tinha feito, e não consegui nem gritar. Vó, fiz bonito para a senhora. Ela disse com aquele sorriso banguela que derretia meu coração. Eu que ensinei ela a andar de bicicleta. Lembro como se fosse ontem, domingo de manhã no quintal de casa, eu correndo atrás daquela bicicleta rosa que comprei no aniversário de 6 anos dela. Não solta, vó! Não solta! Ela gritava. E eu lá, uma senhora de 50 e poucos anos, correndo como se fosse nova, segurando a bicicleta. Quando ela completou 15 anos, eu economizei durante meses para fazer uma festa bonita. Vendi até umas coisas de casa porque queria que ela tivesse uma festa igual às das amigas. E nesse dia eu dei um presente especial. Um colar de ouro com um pingente de coração que tinha pertencido à minha mãe. Vó, é o presente mais lindo que já ganhei na vida. Ela disse, me abraçando forte. Vou guardar para sempre. Eu ainda cuidava dela quando começou a namorar. O João, o mesmo que estava se casando com ela naquela igreja. Eu que recebia ele em casa, que fazia jantar quando eles vinham estudar juntos para o vestibular. Quantas vezes aquele menino não comeu na minha mesa? E a faculdade? Gente, quando ela passou em administração, eu chorei de alegria. Mas o Carlos não tinha condições de pagar. E a ex-mulher dele também não. Adivinhem quem pegou um empréstimo no banco? Quem trabalhou 2 turnos para conseguir pagar as mensalidades? Eu, que durante 4 anos levantei às 5 da manhã para trabalhar de faxineira num escritório. E à tarde ia para a casa de família fazer serviços gerais. Tudo para ver minha neta formada, de capelo e beca, realizando o sonho dela. No dia da formatura, ela subiu no palco e quando foram chamar para tirar foto com a família, ela me puxou para ficar ao lado dela.
Sem minha avó, eu não teria conseguido. Ela disse para todo mundo ouvir. Agora, ali na porta da igreja, tratada como uma estranha. Depois que o Carlos me deu as costas e entrou na igreja, eu fiquei ali parada, sem acreditar no que tinha acontecido. As pessoas continuavam chegando, cumprimentando os seguranças educadamente e entrando sem problema nenhum. Só eu que estava ali, excluída do meu próprio sangue. Eu não conseguia aceitar aquilo. Precisava de uma explicação, sabe? Não era possível que minha neta, a mesma menina que eu criei, tivesse pedido para me barrar na porta. Tinha alguma coisa errada nessa história toda. Foi quando vi a Beatriz, minha filha mais nova, saindo da igreja também. Ela tinha vindo de São Paulo, especialmente para o casamento. Meu coração deu um alívio. Pensei, agora sim, a Bia vai resolver essa confusão. Beatriz! Chamei, acenando para ela. Quando ela me viu, a expressão do rosto dela mudou completamente. Não era alegria, era... sei lá, parecia constrangimento. Ela veio até onde eu estava, mas devagar, olhando para os lados como se estivesse com vergonha de alguém ver ela falando comigo. Mãe, a senhora veio mesmo? Como assim, se eu vim? Claro que eu vim. É o casamento da minha neta. Bia, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Eles não estão me deixando entrar. Ela suspirou fundo e olhou para o chão. Mãe, a gente conversou sobre isso. Conversou sobre o quê? Eu não conversei nada com ninguém. Ninguém me falou que eu não podia vir. Mãe, a senhora sabe como é. A Mariana está estressada com o casamento. E o que, Beatriz? Fala logo. Ela ficou mexendo na bolsinha nervosamente. Mãe, a senhora às vezes exagera. Quer chamar muita atenção. Fala alto demais. Critica as coisas. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Exagero? Eu exagero? Beatriz, eu criei essa menina. Eu paguei a faculdade dela. Mãe, baixa a voz, pelo amor de Deus. As pessoas estão olhando. Foi aí que eu percebi que tinha mais coisa. A Beatriz estava nervosa demais, desviando o olhar, mexendo no cabelo. Ela sabia de alguma coisa que não estava me contando. Bia, olha nos meus olhos e me diz: foi a Mariana mesmo que pediu para eu não entrar? Ela demorou para responder. Quando finalmente olhou para mim, eu vi que os olhos dela estavam marejados. Mãe, é complicado. O que é complicado? Responde a minha pergunta. A Mariana, ela não queria criar confusão no casamento dela. E a família do João? Que família do João? O que eles têm a ver comigo? Eles são de família tradicional, mãe. Tem dinheiro, posição social. E eles acham que a senhora é... como posso dizer? Meio simples demais para estar no casamento deles. Gente, eu senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Simples demais? Eu que trabalhei a vida inteira honestamente, que criei aquela menina com amor e dedicação, era simples demais? E vocês concordaram com isso? A Beatriz começou a chorar baixinho. Mãe, a gente não queria que fosse assim, mas o Carlos disse que era melhor evitar problemas. Que problemas, Beatriz? Que problemas eu já causei na vida de vocês? Mãe, a senhora às vezes fala o que não deve, critica as pessoas, não sabe se comportar em lugares chiques.
Não sei me comportar? Eu que ensinei vocês todos a ter educação. Eu que trabalhei que nem uma louca para dar estudo para vocês. Nesse momento, o Carlos apareceu de novo. Veio direto na nossa direção com cara de bravo. Beatriz, vai para dentro. E mãe, a senhora precisa ir embora agora. Carlos, eu quero uma explicação. Por que estão me tratando assim? Ele olhou em volta, viu que algumas pessoas estavam prestando atenção na nossa conversa e falou baixo, mas com firmeza. Mãe, é o desejo dela. A senhora só traz problemas. Não insiste. Vá embora antes que vire um escândalo maior ainda. E mais uma vez, meus próprios filhos me deram as costas e entraram na igreja, me deixando ali sozinha, humilhada, sem entender nada. Depois que meus filhos entraram na igreja pela segunda vez, eu fiquei ali sozinha na calçada. Os seguranças voltaram para suas posições, um de cada lado da porta, como se eu fosse algum tipo de ameaça. Me senti como uma criminosa na frente da minha própria família. As pessoas continuavam chegando para o casamento. Casais elegantes, famílias inteiras arrumadas para a festa, crianças correndo com seus sapatinhos engraxados. E todos eles passavam por mim como se eu fosse invisível. Alguns até olhavam de canto de olho, cochichavam alguma coisa e seguiam em frente. Eu tentei me afastar um pouco da entrada, mas não conseguia ir embora. Não assim. Fiquei ali parada na calçada do outro lado da rua, embaixo de uma árvore, observando todo mundo entrar no que deveria ser o casamento da minha neta. Foi quando começou a tocar a música lá de dentro. Aquelas músicas de órgão que sempre tocam em casamento, sabe? Eu conseguia ouvir tudo dali de fora. O som saía pelas janelas abertas da igreja, e cada nota era como uma facada no meu peito. Ave Maria! Essa foi a primeira que reconheci. A mesma música que tocou no meu casamento, há 45 anos atrás, naquela mesma igreja. Lembrei de como eu estava feliz naquele dia, de vestido branco, segurando o braço do meu pai, sonhando com o futuro. Nunca imaginei que um dia eu seria barrada na entrada do mesmo lugar. Depois, veio a marcha nupcial. Mesmo não podendo ver, eu sabia que era o momento da entrada da noiva. Minha neta estava passando por aquele corredor, de braço dado com o pai dela, meu filho, realizando o sonho de toda menina. E eu estava lá fora, como uma estranha. As pessoas na rua começaram a parar para escutar a cerimônia. Uma senhora idosa que estava passando até comentou comigo: "Que bonito, né? Casamento sempre emociona a gente." Eu só consegui fingir um sorriso e balançar a cabeça. Ela não fazia ideia de que eu era a avó da noiva, excluída da própria festa. Do lado de fora, eu escutava os risos lá de dentro. O pessoal conversando, crianças correndo pelos corredores da igreja. Aquela alegria toda que deveria incluir eu também. Me senti como se estivesse assistindo minha própria vida através de uma janela, sem poder participar. Uma hora passou uma vizinha minha, a Dona Rosa, que mora 2 casas depois da minha. Quando ela me viu ali parada, veio falar comigo. "Oi, querida. Você não entrou para o casamento da sua neta?" Eu não soube o que responder. Como explicar que meus próprios filhos me proibiram de entrar? Como contar que fui humilhada na frente de todo mundo? Eu saí para tomar um ar. Menti, tentando disfarçar.
Entendo. Essa emoção toda é demais mesmo, né? Sua neta deve estar linda. Cada palavra dela era como sal na ferida. Deve estar sim. Foi tudo que consegui responder. Quando ela entrou na igreja, eu voltei a ficar sozinha com meus pensamentos e com aquela dor no peito que parecia não ter fim. Passou 1 hora inteira. 1 hora inteira eu fiquei ali, ouvindo a cerimônia inteira do lado de fora. Escutei quando o padre falou sobre o amor, sobre família, sobre apoio mútuo. Escutei quando eles trocaram os votos. Escutei quando o povo aplaudiu e gritou de alegria. E eu lá fora, de pé na calçada com meu vestido de festa que tinha comprado com tanto carinho. Minha bolsa de mão que eu guardava há anos para uma ocasião especial. Meu sapato novo que estava me machucando o pé. Mas que eu tinha insistido em usar porque queria estar bonita para o casamento da minha neta. O pior de tudo era que algumas pessoas que saíam da igreja para tomar ar me reconheciam. Eu via nos olhos delas aquela expressão de pena misturada com curiosidade. Elas sabiam quem eu era. Sabiam que eu deveria estar lá dentro. Mas ninguém teve a coragem de perguntar por que eu estava do lado de fora. Quando finalmente a cerimônia acabou e as portas se abriram, todo mundo saiu da igreja numa alegria só. Arroz voando para todo lado, pessoas gritando parabéns, fotógrafo correndo de um lado para o outro. E eu continuei ali, na calçada, vendo minha família inteira celebrar sem mim. Quando as portas da igreja se abriram e todo mundo começou a sair, eu decidi que não conseguia mais ficar ali. Não conseguia mais assistir àquela festa que deveria ser minha também. Meu coração doía demais e eu só queria ir para casa, deitar na minha cama e chorar tudo o que estava segurando. Comecei a caminhar devagar pela calçada, me afastando da igreja. Cada passo que eu dava parecia pesar 1 tonelada. Era como se eu estivesse deixando para trás, não só um casamento, mas toda uma vida de dedicação, de amor, de cuidado, que parecia não ter valido nada. Passei pela padaria da esquina. Aquela mesma onde eu sempre comprava pão de açúcar para a Mariana quando ela era pequena. Lembrei de quantas vezes levei ela ali depois da escola, como os olhinhos dela brilhavam quando via os doces na vitrine. Vó, posso pegar um brigadeiro? Ela sempre pedia com aquela voz meiga que me derretia. Parei na frente da padaria e olhei para trás. Dali eu conseguia ver a movimentação na porta da igreja. O povo todo saindo, conversando, rindo, tirando foto. A vida seguindo normalmente para todo mundo, menos para mim. Pensei em pegar um ônibus e ir direto para casa. Tirar aquele vestido, guardar aquela dor no fundo do peito e tentar esquecer que aquele dia existiu. Talvez fosse mesmo melhor assim. Talvez eu estivesse sendo dramática demais, como meus filhos sempre diziam. Comecei a caminhar até o ponto de ônibus. Ia passar na farmácia, depois na lojinha de roupas onde sempre comprava minhas coisas e seguir até o ponto. Uma caminhada de uns 10 minutos que eu fazia todo dia, mas que hoje parecia durar uma eternidade. No meio do caminho, passei por uma família que estava voltando da igreja também. A mãe carregava uma criança no colo
e o pai segurava a mão de um menino pequeno. Eles conversavam animados sobre como a cerimônia tinha sido bonita, como a noiva estava radiante. A família dela deve estar muito orgulhosa, disse a mulher para o marido. Com certeza. Você viu como a avó da noiva estava emocionada durante a cerimônia? Respondeu ele. Eu parei de andar. A avó da noiva emocionada? Que avó? Será que eles estavam falando da mãe do João? Mas ela não era avó de ninguém ainda. Foi aí que me bateu uma dúvida terrível. Será que havia outra pessoa se passando por avó da Mariana? Será que eles tinham inventado uma versão diferente da família para apresentar para os convidados mais chiques? Essa possibilidade me deixou ainda mais revoltada. Não bastava me excluir, ainda tinham que apagar minha existência completamente? Cheguei no ponto de ônibus e sentei no banquinho. Meus pés já estavam doendo por causa do sapato novo. E eu estava me sentindo cansada demais, velha demais, triste demais. Olhei para o relógio. Ainda era cedo para a festa na chácara onde seria a recepção. Provavelmente eles ainda estavam na igreja tirando fotos. Fiquei ali sentada, vendo os carros passarem, as pessoas indo e vindo com suas vidas normais. Alguns ônibus passaram, mas eu não conseguia me levantar para pegar nenhum. Era como se alguma coisa me prendesse ali, como se uma parte de mim ainda não quisesse desistir. Foi quando ouvi o barulho de carros buzinando e gente gritando de alegria. Olhei na direção da igreja e vi a procissão de carros enfeitados saindo de lá. Carros com laços brancos, latas amarradas atrás, pessoal gritando pela janela. A comitiva do casamento indo parar por a festa. Eu me levantei do banquinho automaticamente. Não sei porquê, mas alguma coisa me fez querer ver aquilo de perto. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse masoquismo, não sei. Mas comecei a caminhar de volta na direção da igreja. Os carros iam passando devagar pela rua. Primeiro vieram os padrinhos e madrinhas, depois alguns familiares. E por último, o carro dos noivos. Um Civic branco todo enfeitado, com flores nas portas e um véu saindo do teto solar. Quando o carro passou na minha frente, eu consegui ver através do vidro. Lá estava ela, minha neta, linda de morrer com aquele vestido branco rodado que ela tinha escolhido. O cabelo preso num coque elegante, um sorriso imenso no rosto. E foi aí que eu vi algo que fez meu sangue gelar. Quando o carro dos noivos passou bem na minha frente, eu consegui ver a Mariana através do vidro. Ela estava radiante, sorrindo para o João, ajeitando o véu, toda feliz como uma noiva deve estar. Mas foi aí que meu mundo desabou de vez. No pescoço dela, brilhando contra o tecido branco do vestido, estava o colar, o meu colar. O colar de ouro com pingente de coração que pertenceu à minha mãe, que eu guardei durante anos esperando a ocasião certa para dar para alguém especial. Eu me lembrava perfeitamente do dia que entreguei aquele colar para ela. Foi no aniversário de 15 anos da Mariana, 3 anos atrás. Eu tinha preparado tudo com muito carinho. Mandei limpar o ouro, polir o pingente, coloquei numa caixinha bonita embrulhada com papel de presente rosa, a cor preferida dela. Vó, o que é isso? Ela tinha perguntado quando viu o embrulho.
Abre aí, minha filha. É uma coisa muito especial. Quando ela abriu a caixinha e viu o colar, os olhos dela se encheram de lágrimas. Era um colar delicado, corrente fininha de ouro, com um coração pequeno, que tinha uma gravação quase imperceptível. Para minha filha querida, 1952. Minha mãe tinha ganhado esse colar do meu pai quando eles ficaram noivos. Vó, é lindo demais, mas isso deve ter custado uma fortuna. Não custou nada, minha querida. Esse colar pertenceu à sua bisavó, minha mãe. Ela usou no casamento dela. Eu usei no meu. E agora é seu. Para você usar no seu casamento um dia. A Mariana tinha me abraçado tão forte naquele dia. Vó, vou guardar para sempre. É o presente mais especial que já ganhei na vida. Depois daquele dia, sempre que ela vinha me visitar, eu perguntava pelo colar. E aí, como está nosso colar? Ela sempre respondia que estava bem guardado, que estava esperando a ocasião especial para usar. Até que um dia, deve ter sido uns 6 meses atrás, eu perguntei sobre o colar e ela ficou meio estranha. Ai, vó, eu perdi o colar. Como assim perdeu? Eu estava numa festa com as meninas. Acho que o fecho abriu e caiu em algum lugar. Procurei em todo canto. Perguntei para todo mundo, mas não achei. Desculpa, vó. Eu sei que era importante. Eu fiquei triste, claro, mas essas coisas acontecem. Não se preocupa, filha. O importante é que você está bem. Colar a gente compra outro. Só que agora, vendo ela ali no carro, com o colar brilhando no pescoço, eu entendi que ela tinha mentido para mim. Ela não tinha perdido o colar. Ela tinha guardado ele para usar no casamento, mas não queria que eu soubesse. Por quê? Por que mentir sobre uma coisa dessas? Por que não contar que ia usar o colar da bisavó no próprio casamento? Era exatamente para isso que eu tinha dado para ela. A única explicação que fazia sentido era que ela não queria me dar o gostinho de saber que ela estava usando meu presente. Não queria que eu me sentisse parte daquele momento especial. Queria usar o colar, mas fingir que ele não tinha vindo de mim. Senti meu sangue ferver. Uma coisa era me excluir da festa. Outra coisa era mentir na minha cara e usar meu presente como se fosse dela por direito. Como se eu não existisse. Como se aquele colar tivesse aparecido do nada no pescoço dela. O carro parou no semáforo bem na minha frente. Eu estava a menos de 2 metros da Mariana. Ela estava mexendo no celular, provavelmente mandando mensagem para alguém, quando olhou pela janela e me viu. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, ela pareceu surpresa, até assustada. Levou a mão automaticamente ao pescoço, tocando-lhe o colar, como se quisesse esconder ele de mim. Eu apontei para o colar e articulei com a boca, sem som. Pensei que tinha perdido. O rosto dela ficou vermelho. Ela desviou o olhar rapidamente e disse alguma coisa para o João. O semáforo abriu e eles saíram em disparada. Mas já era tarde. Eu tinha visto tudo o que precisava ver. O colar estava ali, no pescoço dela, brilhando como uma prova de que tudo aquilo
Era uma grande farsa. Foi nesse momento que alguma coisa mudou dentro de mim. A tristeza virou raiva. A humilhação virou revolta. Eu não ia embora daquele jeito, não mesmo. Depois que o carro dos noivos passou e eu vi aquele colar no pescoço da Mariana, alguma coisa dentro de mim mudou completamente. Era como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. A dor que eu estava sentindo se transformou numa raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Fiquei ali parada na calçada, vendo os últimos carros da comitiva se afastarem. E uma única coisa martelava na minha mente. Ela mentiu. Ela mentiu descaradamente para mim. Não era só o fato de ter mentido sobre o colar. Era tudo. Era a cara de pau de usar o presente que eu dei com tanto amor enquanto me excluía do casamento. Era fingir que aquele colar não tinha história, não tinha significado, não vinha de alguém que a amava mais que tudo na vida. Pensei na minha mãe, que morreu há 15 anos. Lembrei de como ela ficava feliz quando eu falava da Mariana. Essa menina vai ser especial, Conceição. Você vai ver, ela sempre dizia. Se minha mãe estivesse viva e soubesse que a bisneta estava usando o colar dela enquanto me humilhava publicamente, ela ficaria revoltada. Comecei a andar de volta na direção da igreja, mas dessa vez não era para ir embora. Era para fazer alguma coisa. Eu não sabia exatamente o quê, mas não podia deixar aquilo passar em branco. Cheguei na porta da igreja e perguntei para um dos seguranças: "Moço, onde vai ser a festa?" Ele me olhou desconfiado. "Por que, senhora?" "Eu esqueci uma coisa no carro de um parente. Preciso falar com eles. A festa vai ser na Chácara São Francisco, na saída da cidade." Eu conhecia o lugar. Era uma chácara chique, que alugavam para festas de casamento, formatura, essas coisas. Já tinha passado por lá algumas vezes de ônibus e sempre admirava como era bonita, com aqueles jardins bem cuidados e salão grande de vidro. "Obrigada", disse para o segurança e saí andando. Eu não tinha carro, não tinha como chegar lá rápido. Mas tinha uma coisa que eu tinha de sobra: determinação. E tempo também, porque sabia que eles iam demorar um tempão tirando foto antes de ir para a festa. Peguei o primeiro ônibus que passava na direção da chácara. Sentei na janela e fiquei pensando no que ia fazer quando chegasse lá. Não tinha um plano elaborado, não. Só sabia que não ia ficar quieta. Durante o trajeto, comecei a lembrar de outras coisas que tinham acontecido nos últimos meses. Coisas que na época eu não dei muita importância, mas que agora faziam sentido. Como a Mariana tinha parado de vir me visitar com frequência. Antes ela aparecia todo fim de semana, ficava para almoçar, conversava sobre a vida, os planos para o casamento. Mas de uns tempos para cá, as visitas foram ficando mais raras. "Estou muito corrida com os preparativos, vó", ela sempre dizia quando eu perguntava. E as poucas vezes que ela vinha, parecia diferente. Mais formal, menos carinhosa. Não ficava mais aquele tempão conversando comigo na cozinha enquanto eu fazia café. Chegava, cumprimentava, conversava um pouquinho e logo inventava uma desculpa para ir embora.
Lembrei também de como ela tinha ficado estranha quando eu perguntei sobre o convite de casamento. Vó, o convite vai chegar certinho, não se preocupa, ela dizia. Mas nunca me mostrou como ia ser. Nunca me perguntou se eu queria convidar alguém. Nunca conversou sobre os detalhes da festa comigo. Agora eu entendia tudo. Ela já tinha decidido há muito tempo que eu não ia participar do casamento dela. Talvez até os meus filhos já soubessem disso há meses e ninguém teve coragem de me contar. O ônibus parou na frente da chácara. Desci e fiquei parada no portão, olhando para dentro. Era tudo muito bonito mesmo. Gramado verdinho, flores coloridas por todo lado, um salão grande com parede de vidro, onde dava para ver as mesas já arrumadas com toalhas brancas e arranjos de flores. Ainda não tinha chegado ninguém da festa. Eu tinha chegado antes de todo mundo. Foi aí que eu decidi. Não ia esperar eles chegarem e me mandarem embora de novo. Não ia ficar do lado de fora olhando pela janela mais uma vez. Dessa vez, eu ia entrar. E ia falar tudo que estava engasgado na minha garganta. Respirei fundo, alisou o vestido, arrumei a bolsa no ombro e caminhei decidida na direção da entrada da chácara. Quando cheguei no portão da chácara, tinha 2 seguranças diferentes na entrada. Eles não me conheciam como os da igreja, então passei direto por eles, sem problema. Cumprimentei educadamente e entrei como se fosse uma convidada qualquer. O lugar era lindo mesmo. Tinha um jardim enorme com palmeiras e roseiras, uma fonte no meio do gramado. E o salão principal era todo de vidro. Dava para ver as mesas arrumadas lá dentro. Cada mesa tinha toalha branca, arranjos de flores cor-de-rosa e prataria brilhando. Devia ter custado uma fortuna aquela festa. Como eu tinha chegado antes de todo mundo, aproveitei para dar uma olhada em tudo. Tinha uma mesa principal decorada com flores brancas e rosa, certamente onde os noivos iam sentar. Ao lado, outras mesas menores para os familiares mais próximos. Me perguntei onde seria meu lugar. Se é que tinham reservado algum lugar para mim. No fundo do salão tinha um palco pequeno, onde estavam montando os equipamentos de som. 2 rapazes mexiam nos fios, testavam o microfone, organizavam as caixas de som. Um DJ estava chegando com suas coisas, conversando com os funcionários da chácara sobre onde colocar cada equipamento. Fiquei circulando pelo jardim, me escondendo atrás das árvores sempre que via alguém se aproximando. Não queria ser descoberta antes da hora certa. Tinha que planejar direito o momento de aparecer. Depois de uns 40 minutos, começaram a chegar os primeiros carros. Primeiro vieram os funcionários que iam servir a festa. Garçons de camisa branca e gravata preta. Moças com uniformes elegantes carregando bandejas. Depois, chegou o pessoal da decoração para dar os últimos retoques. Eu me escondi atrás de umas palmeiras altas que ficavam perto da entrada do salão. Dali eu conseguia ver tudo o que acontecia sem ser vista. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 4:30 da tarde. Pessoal bem vestido, senhoras com vestidos caros e joias, homens de terno e gravata. Todo mundo muito chique, conversando baixo, andando devagar pelo jardim tirando fotos. Vi algumas pessoas que conhecia da igreja, mas a maioria era desconhecida para mim. Provavelmente família do João ou amigos que a Mariana tinha feito na faculdade e no trabalho.
Foi quando vi meus filhos chegando. Primeiro o Carlos com a nova namorada dele, uma mulher loira que eu só tinha visto 2 vezes na vida. Depois a Beatriz com o marido e os filhos. Eles pareciam relaxados, conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido na igreja. Isso me irritou ainda mais. Como eles conseguiam ficar tão tranquilos depois de me humilhar daquele jeito? A festa estava ficando animada. O pessoal conversando, rindo, bebendo uns drinks que os garçons serviam. As crianças correndo pelo jardim. As senhoras se cumprimentando com beijinhos no rosto. Uma festa de casamento normal, bonita, alegre. Tudo o que eu queria era estar ali participando também, conversando com os outros convidados, conhecendo a família do genro, aproveitando a felicidade da minha neta. Mas, em vez disso, eu estava escondida atrás de uma árvore como uma intrusa. Quando finalmente chegaram os noivos, todo mundo se juntou na entrada para recebê-los. Palmas, gritos de alegria, arroz voando para todo lado de novo. A Mariana estava radiante, acenando para todo mundo, recebendo os cumprimentos. E lá estava o colar no pescoço dela, brilhando no sol da tarde. Eles entraram no salão e a festa começou oficialmente. O DJ colocou uma música animada. Os garçons começaram a circular com os aperitivos. As pessoas se espalharam pelas mesas. Eu continuei escondida, observando tudo, esperando no momento certo. Mas qual era o momento certo? Como eu ia entrar ali sem causar um escândalo? Foi quando vi que os seguranças que estavam na entrada se distraíram. Eles foram conversar com um dos organizadores da festa sobre alguma coisa do estacionamento. A entrada ficou livre por alguns minutos. Tinha um grupo de convidados que estava chegando atrasado naquele momento. Umas 6 pessoas conversando alto, rindo, claramente já meio alegres. Eles se dirigiram para a entrada do salão. Foi minha chance. Saí de trás da árvore, alisou o vestido, respirei fundo e caminhei na direção do grupo. Quando eles se aproximaram da porta, eu me misturei no meio deles, como se fosse parte do grupo. "Que festa linda!" Comentei alto para uma das senhoras. "Verdade, a noiva está um sonho." Ela respondeu sem nem me olhar direito. E assim, misturada no grupo, eu entrei no salão. Finalmente estava dentro da festa do casamento da minha neta. Quando entrei no salão, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que todo mundo ia conseguir ouvir. O lugar estava lindo, cheio de gente elegante conversando e rindo. A música tocava num volume agradável. Os garçons circulavam oferecendo bebidas e canapés, tudo muito refinado e organizado. Me misturei com os convidados tentando passar despercebida enquanto observava tudo. As pessoas estavam divididas em grupos, conversando animadamente. Alguns eu reconhecia da igreja, outros eram completamente estranhos para mim. A família do João, provavelmente. Vi meus filhos sentados numa mesa perto da principal. O Carlos conversava com os homens de terno, parecendo muito à vontade. A Beatriz estava com as crianças, ajudando elas a se servirem na mesa de doces. Todos pareciam estar se divertindo muito, como se não tivesse acontecido nada demais algumas horas antes. A Mariana estava radiante, circulando entre as mesas,
cumprimentando os convidados, recebendo parabéns. O vestido dela estava lindo, o cabelo estava perfeito e aquele maldito colar brilhava no pescoço dela toda vez que a luz batia. Por alguns minutos, consegui ficar ali sem ser notada. Peguei um refrigerante com um garçom, cumprimentei algumas pessoas que passavam por mim, tentei agir como se fosse uma convidada normal. Mas, no fundo, eu estava esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Foi quando vi que a Mariana estava se aproximando da minha direção. Ela estava conversando com umas amigas, vindo na direção da mesa onde eu estava parada. Em alguns segundos, ela ia me ver. Entrei em pânico. Não queria ser descoberta daquele jeito, no meio da festa, sem ter planejado o que ia falar. Precisava de mais alguns minutos para me preparar. Comecei a andar rapidamente na direção oposta, tentando me esconder atrás dos outros convidados. Mas o salão não era tão grande assim, e eu sabia que uma hora ou outra alguém ia me reconhecer. Foi aí que olhei para o palco no fundo do salão. O DJ estava lá, mexendo nos equipamentos, testando umas coisas. A banda ainda não tinha começado a tocar. Eles só iam se apresentar depois do jantar. O microfone estava ali, ligado, funcionando perfeitamente. Uma ideia louca passou pela minha cabeça. Uma ideia que em qualquer situação normal, eu jamais teria coragem de colocar em prática. Mas nada daquele dia estava sendo normal. Se eles não querem me dar voz nessa família, pensei, eu vou pegar a voz que me pertence. Comecei a caminhar na direção do palco, devagar primeiro, tentando não chamar atenção. O DJ estava distraído, mexendo num notebook, de costas para o salão. Os músicos da banda estavam do lado de fora, fumando um cigarro. Quando cheguei perto do palco, olhei em volta. A maioria das pessoas estava concentrada nas suas conversas, ninguém prestando atenção no que acontecia ali no fundo. Era agora ou nunca. Subi os 3 degraus que levavam ao palco. Meu coração estava disparado, as pernas tremendo, mas algo dentro de mim me dava força para continuar. Era como se todos aqueles anos de humilhação, de ser tratada como menos importante, de ter minha opinião ignorada, tivessem se juntado numa energia que me empurrava para frente. O DJ finalmente percebeu minha presença. "Oi, senhora. A senhora não pode estar aqui", ele disse, tentando ser educado, mas firme. "Só quero falar uma coisinha rápida", respondi, já caminhando na direção do microfone. "Não, senhora, não pode. A senhora vai ter que descer daí." Mas eu já estava perto demais do microfone. Esticei a mão e peguei ele antes que o DJ conseguisse me impedir. "Desculpa, filho, mas eu preciso disso agora." O DJ tentou pegar o microfone de volta, mas eu segurei firme. Nessa altura, algumas pessoas já tinham percebido o movimento no palco e começaram a olhar na nossa direção. "Senhora, por favor, me dá o microfone de volta. A senhora vai me causar problema." Mas era tarde demais. Eu já tinha o microfone na mão, já estava posicionada no centro do palco e já podia sentir que tinha a atenção de pelo menos algumas pessoas no salão. Respirei fundo, olhei para aquela festa linda, para toda aquela gente elegante,
para meus filhos que ainda não tinham me visto, para minha neta que estava do outro lado do salão, e comecei a falar. Quando peguei o microfone e comecei a falar, minha voz saiu mais alta do que eu esperava. O som ecoou pelo salão inteiro, fazendo todo mundo parar de conversar na mesma hora. Boa tarde, pessoal. Desculpem interromper a festa, mas eu preciso falar uma coisa. O silêncio foi imediato. Todo mundo virou para olhar o palco, com cara de surpresa. Vi alguns convidados cochichando entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O DJ ao meu lado estava nervoso, sem saber o que fazer. Meu nome é Conceição e eu sou a avó da noiva. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começaram a trocar olhares confusos. Vi minha neta do outro lado do salão, com a boca aberta, parada no meio de uma conversa. O Carlos e a Beatriz me olhavam com cara de pânico total. Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando por que a avó da noiva está aqui no palco, né? Bom, é uma história interessante. Comecei a andar de um lado para o outro no pequeno palco, segurando firme o microfone. Minha voz estava saindo mais firme do que eu imaginava. Era como se toda aquela raiva acumulada tivesse me dado uma coragem que eu não sabia que tinha. Hoje de manhã, eu me arrumei com muito carinho para vir ao casamento da minha neta querida. Comprei vestido novo, sapato novo, fiz cabelo no salão. Estava ansiosa para ver minha menina se casar. Algumas pessoas começaram a se aproximar do palco, curiosas para ouvir melhor. Outras continuaram onde estavam, mas todas prestando atenção no que eu estava falando. Mas quando cheguei na igreja, uma coisa muito estranha aconteceu. A segurança me barrou na porta. Disseram que eu não podia entrar. Imaginem só, a avó da noiva proibida de entrar no casamento da própria neta. Agora o murmúrio no salão estava mais alto. As pessoas olhavam umas para as outras, tentando entender a situação. Vi alguns convidados virando para olhar para o Carlos e a Beatriz, que estavam vermelhos de vergonha. Aí eu pensei, deve ser engano, né? Quem ia proibir uma avó de ir ao casamento da neta? Mas não era engano não, pessoal. Meus próprios filhos, o pai e a tia da noiva, pediram para eu não entrar. O João, o noivo, apareceu ao lado da Mariana. Os dois estavam parados, sem reação, só me olhando falar. A cara dele era de quem não entendia nada do que estava acontecendo. Sabem por quê? Porque eu sou simples demais para essa festa chique. Porque eu trago problemas. Porque eu não sei me comportar perto de gente importante. Levantei a voz um pouco mais, deixando a indignação aparecer. Mas o que eles não contaram para vocês é que foi eu quem criou essa menina linda que vocês vieram celebrar hoje. Foi eu quem trocou fraldas, quem ficou noites acordada quando ela estava doente, quem levou na escola todo dia durante 5 anos. Vi algumas senhoras no salão balançando a cabeça, como se estivessem concordando comigo. Outras continuavam em choque, tentando processar o que estavam ouvindo. E sabem quem pagou a faculdade da noiva? Eu. Trabalhei que nem uma louca, peguei empréstimo no banco, me endividei toda para ver minha neta formada. Tudo porque eu acreditava que família é a coisa mais importante do mundo.
Nesse momento, olhei diretamente para Mariana. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, uma mão no pescoço, tocando o colar. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Esse colar lindo que a noiva está usando não foi comprado em joalheria chique, não. Esse colar pertenceu à minha mãe. Foi usado no meu casamento. E eu dei de presente para minha neta no aniversário de 15 anos dela. Apontei na direção da Mariana. E todo mundo olhou para o colar no pescoço dela. Há 6 meses ela me disse que tinha perdido esse colar numa festa. Chorou, pediu desculpa, disse que tinha procurado em todo lugar. Eu consolei ela. Disse que não tinha problema, que o importante era que ela estava bem. Minha voz começou a tremer de emoção. Mas hoje eu descobri que ela mentiu. O colar não estava perdido. Ela só não queria que eu soubesse que ela ia usar ele no casamento, porque isso significaria admitir que eu fiz parte da vida dela, que eu tenho importância nessa família. O silêncio no salão era total agora. Nem as crianças estavam fazendo barulho. Depois que falei sobre o colar, o silêncio no salão ficou ainda mais pesado. Era como se o ar tivesse parado de circular. Todo mundo me olhava sem saber como reagir. Alguns convidados estavam boquiabertos, outros sussurravam baixinho entre si. Mas a maioria só conseguia ficar parada, processando tudo o que eu tinha acabado de revelar. Olhei diretamente para a Mariana. Ela estava do outro lado do salão, parada como uma estátua, com uma mão no pescoço segurando o colar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem que tinha sido feita com tanto capricho de manhã. O João, ao lado dela, parecia completamente perdido. Olhava para Sasha, a esposa, depois para mim, depois para os sogros, tentando entender o que estava acontecendo. Era óbvio que ele não sabia de nada daquela história toda. Mariana, chamei pelo microfone, minha voz ecoando pelo salão silencioso. Eu não vim aqui para estragar seu casamento. Eu só queria entender por que você me excluiu do dia mais importante da sua vida. Ela começou a chorar mais forte, mas não conseguia falar nada. Só ficava ali, parada, com aquele vestido lindo, todo manchado pelas lágrimas. Foi quando vi o Carlos se levantando da mesa dele. A cara dele estava vermelha de raiva e vergonha. Ele começou a caminhar na minha direção com passos firmes. Mãe, desce daí agora! A senhora está fazendo um escândalo. Mas eu não saí do lugar. Segurei o microfone mais forte e continuei falando. Carlos, você me disse que eu só trago problemas. Que problema eu trouxe para a vida de vocês? Trabalhar 3 empregos para sustentar sua filha quando você se separou? Abrir mão da minha própria vida para cuidar dela como se fosse minha filha? Mãe, para com isso. Não vou parar não, Carlos. Durante anos eu engoli desaforo. Me calei quando vocês me tratavam mal. Fingi que não via quando vocês tinham vergonha de mim. Mas hoje não. A Beatriz também se levantou e veio na direção do palco. Ela estava chorando, mas tentando esconder o rosto dos outros convidados. Mãe, por favor, vamos conversar isso em casa, não aqui. Em casa vocês nunca quiseram conversar, Beatriz. Sempre me enrolaram, sempre inventaram desculpa. Agora todo mundo vai saber a verdade.
Nesse momento, algumas pessoas no salão começaram a reagir. Uma senhora idosa que eu não conhecia falou alto o suficiente para eu escutar. Que absurdo! Como podem fazer isso com a própria mãe? Outro homem, que parecia ser parente do João, comentou com a esposa. Isso não se faz! A família da moça não tem educação mesmo. Era exatamente isso que meus filhos tinham medo que acontecesse. Que as pessoas importantes julgassem nossa família. Mas agora quem estava sendo julgado eram eles, não eu. A Mariana finalmente conseguiu se mexer. Ela começou a caminhar na minha direção, passando por entre as mesas, com o João segurando o braço dela. O vestido comprido dificultava a caminhada, mas ela insistia em vir até o palco. Quando chegou perto de mim, ela parou e me olhou nos olhos. O rosto dela estava um desastre de maquiagem borrada, mas mesmo assim, ela continuava linda. Vó! Ela tentou falar, mas a voz saiu embargada. Fala, minha filha. Agora você pode falar. Todo mundo está ouvindo. Ela subiu no palco. O DJ e os músicos se afastaram, deixando só nós duas ali no centro. Todo o salão nos observava em completo silêncio. Vó, eu não sabia de nada disso. Como não sabia? Você não pediu para me proibir de entrar na igreja? Não, eu nunca pedi isso. Ela olhou para o pai e para a tia com raiva. Vocês mentiram para mim. O Carlos tentou se defender. Mariana, a gente só queria evitar problemas. Que problemas, pai? Que problemas a avó ia causar? Sua avó às vezes fala demais, critica as pessoas, não sabe se comportar em ambiente social. Foi aí que a Mariana explodiu. Ela pegou o microfone da minha mão e gritou. Ela não sabe se comportar? Ela me criou. Ela me ensinou tudo o que eu sei sobre educação, sobre respeito, sobre caráter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Mariana estava tremendo de raiva, segurando o microfone com força. Vó, me perdoa. Eu juro que não sabia de nada. Eles me disseram que a senhora estava doente e não ia conseguir vir. Meu coração deu um pulo. Como assim doente? Disseram que a senhora estava com pressão alta, que o médico tinha proibido a senhora de sair de casa. Olhei para meus filhos com uma raiva que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Eles tinham inventado que eu estava doente para justificar minha ausência na festa. Quando a Mariana disse que meus filhos tinham mentido para ela sobre eu estar doente, senti meu mundo virar de cabeça para baixo. Não era só uma questão de me excluir da festa. Eles tinham inventado uma história completamente falsa para justificar minha ausência. Doente? Perguntei, incrédula. Vocês disseram para ela que eu estava doente? O Carlos e a Beatriz ficaram sem reação. Estavam ali parados, no meio do salão, com todo mundo olhando, sem ter como negar o que tinham feito. Mariana, disse no microfone. Seus pais mentiram descaradamente para você. Eu não estou doente. Eu estava na porta da igreja hoje de manhã, arrumada e pronta para ver minha neta se casar. E eles me mandaram embora. A Mariana se virou para o pai com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Era raiva misturada com decepção, mágoa misturada com incredulidade. Pai, como vocês puderam fazer isso?
Como puderam mentir para mim no dia do meu casamento? Filha, a gente só queria... Vocês queriam o quê? Me privar da presença da pessoa mais importante da minha vida? A pessoa que me criou, que pagou minha faculdade, que sempre esteve do meu lado? O João, que tinha ficado quieto esse tempo todo, finalmente se pronunciou. Ele subiu no palco e ficou ao lado da esposa. Conceição! Ele disse, me chamando pelo nome pela primeira vez na vida. Eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse, jamais teria permitido que a senhora fosse excluída do nosso casamento. Olhei para aquele menino que eu tinha visto crescer, que tinha comido na minha mesa tantas vezes, e vi sinceridade nos olhos dele. João, eu sei que você não sabia. Você sempre foi um bom menino. A senhora é a avó da minha esposa. A senhora faz parte da nossa família. E sempre vai fazer. A Mariana estava chorando tanto que mal conseguia falar. Ela se aproximou de mim e, na frente de todo mundo, me deu o abraço mais apertado que já tinha recebido na vida. Vó, me perdoa. Eu nunca teria deixado vocês fazerem isso se eu soubesse a verdade. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto também. Depois de tanta humilhação, tanta dor, finalmente eu tinha minha neta de volta. Não precisa pedir perdão, minha filha. Você foi vítima das mentiras deles também. Foi quando ela disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Vó, a partir de hoje tudo vai ser diferente. Eu não quero mais saber de quem mente para mim, de quem tenta me afastar das pessoas que eu amo. Ela olhou para o pai e para a tia com firmeza. Vocês duas escolhas. Ou pedem desculpas para minha avó aqui na frente de todo mundo, ou vocês podem ir embora da minha festa. O salão inteiro ficou em suspense. Os convidados olhavam alternadamente para nós no palco e para o Carlos e a Beatriz, esperando para ver o que ia acontecer. A Beatriz foi a primeira a reagir. Ela veio caminhando na direção do palco, chorando. Mãe, eu sinto muito. A gente errou feio. Desculpa. Mas o Carlos ficou parado onde estava, com cara de teimoso. Eu não vou me humilhar na frente de todo mundo. Então você sabe o caminho da saída, disse a Mariana sem hesitar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Carlos deu meia volta e saiu da festa, levando a namorada junto. Algumas pessoas da família dele foram embora também, constrangidas com a situação. Mas sabe o que aconteceu depois? A festa ficou 1000 vezes melhor. Os convidados que ficaram vieram me cumprimentar. Me trataram como a avó da noiva que eu sempre deveria ter sido. O João me apresentou para toda a família dele. Contou para todo mundo como eu tinha ajudado a criar a Mariana. E no final da noite, quando tudo já tinha acabado, a Mariana veio falar comigo de novo. Vó, eu tenho uma proposta para fazer para a senhora. Que proposta, minha filha? A senhora quer vir morar comigo e com o João? Nossa casa é grande, tem um quarto que seria perfeito para a senhora. Hoje, 3 meses depois, estamos morando juntas. Eu ajudo com a casa, faço aqueles almoços gostosos que o João adora e pela primeira vez em anos me sinto realmente parte de uma família de novo. E quem foi embora do casamento naquele dia nunca mais voltou.